Ela se refugiou no banheiro para chorar. Mas o CEO milionário fez algo incrível. Isabela se encostou na parede fria da cabine. A luz fluorescente piscava, fazendo as sombras dançarem ao redor. As lágrimas escorriam sem aviso, carregando consigo cada fragmento de sua dignidade. A crítica pesada que recebera na reunião ecoava na sua mente, repetindo-se como um mantra cruel. Você não é boa o suficiente, Isabela. Cada palavra, um golpe. Cada respiração, um esforço. No elegante escritório, no alto do arranha-céu, o mundo continuava girando. Do lado de fora, as luzes de São Paulo brilhavam no céu escuro. Mas dentro dela havia apenas um vácuo. Sua vida parecia um labirinto, e naquele instante ela não enxergava a saída. Estava presa. Entre suas inseguranças e a necessidade de aprovação, Lucas, o CEO milionário que todos admiravam, se encontrava no andar de cima, lutando com seus próprios demônios. Com um olhar distante, ele se perdia em números e projeções, mas, na verdade, sua mente estava longe. O peso da responsabilidade esmagava seu peito. Para o mundo, ele era o sucessor de um sonho, mas dentro dele a dúvida persistia. E se tudo acabar em ruínas? Foi o choro de Isabela que o puxou para a realidade. Ele nunca soube que um som tão sutil poderia ser tão devastador. Com passos hesitantes, ele se dirigiu ao banheiro, curioso e preocupado. Ao abrir a porta da cabine, seus olhos encontraram os de Isabela, que rapidamente limpou o rosto com a manga da blusa, tentando esconder a dor. Oi, Lucas disse, a voz suave, quase um sussurro. O som da sua presença causou um frio na barriga dela. Desculpe interromper, mas você parece precisar de alguém. Não era um gesto comum para um CEO, mas naquele momento ele sentiu que precisava se conectar. Isabela olhou para ele, confusa. Eu estou bem, tentou responder, mas a fragilidade de sua voz entregou seu estado real. Lucas viu além da superfície. Ele sentia essa dor, essa falta de confiança. Foi então que, em um ato de vulnerabilidade, ele decidiu compartilhar um segredo. Sabe, eu também já estive assim. Acredite ou não, eu tinha dúvida sobre o meu valor quando comecei. As palavras dele romperam barreiras. Isabela olhou com mais atenção. Você? Mas você é incrível! Ele sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Eu construí tudo isso, mas ainda me sinto perdido às vezes. Não é fácil carregar as expectativas de todos. A conexão formava-se entre eles, como uma linha invisível ligando suas almas. Porém, enquanto as palavras trocadas criavam um espaço seguro entre eles, a tela do computador de Lucas piscou, revelando um e-mail urgente. O conteúdo o deixou em choque. Uma traição dentro da empresa, algo que poderia arruinar suas carreiras e a chance de construir algo verdadeiro ali, juntos. Ele ficou paralisado, a mensagem pesada e sombria pairando sobre seus pensamentos. A tensão no ar crescia. O que ele deveria fazer? Proteger seu futuro incerto ou revelar a verdade que poderia salvar ambos? As dúvidas tomavam conta, como nuvens escuras prestes a romper a tempestade. Ele olhou para Isabela, percebeu que algo dizia que a conexão tinha um significado maior, mas em meio ao duelo interno, o futuro deles ainda era um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhou para Isabela, seu coração batendo acelerado. As palavras que haviam compartilhado criaram uma fresta de esperança, mas a mensagem na tela de seu computador o atormentava. Ele queria se abrir, falar sobre o peso daquela traição, mas a conexão entre eles ainda era frágil. O tempo parecia passar lentamente, enquanto ele lutava para decidir. Então, o silêncio do banheiro foi subitamente interrompido. Um barulho forte ecoou do corredor, quase como uma explosão. As luzes começaram a piscar e o chão tremia levemente. Isabela sobressaltou-se, fixando os olhos em Lucas, a confusão refletida em seu rosto. "O que foi isso?" ela perguntou, a voz trêmula. Lucas forçou um sorriso, tentando manter a tranquilidade. "Deve ser alguma obra lá fora." Mas a insegurança em seu tom atraiu. Ele não tinha certeza se era apenas isso. Antes que pudessem ponderar mais, a porta do banheiro foi arrombada. 4 figuras em ternos escuros entraram e a atmosfera mudou instantaneamente. A presença deles era ameaçadora, carregada de uma tensão palpável. "Lucas Salles", um dos homens exclamou, a voz cortante. "É você que estamos procurando." Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não reconhecia aqueles homens, mas a expressão em seus rostos era evidente. Estavam ali para um confronto. "O que vocês querem?" ele questionou, sua voz mais firme do que se sentia. "Você sabe muito bem, CEO. Vamos discutir sobre a sua traição." O homem se aproximou, apontando um dedo acusador. Ele olhou para Isabela, uma expressão de desprezo surgindo quando percebeu a sua presença. "E quem é essa? Mais uma inocente a se perder no caminho?" O coração de Isabela disparou. Traição? O que ele queria dizer? O pânico tomou conta, e ela se afastou, pressionando-se contra a parede, a respiração acelerada. Lucas franziu a testa, uma mistura de raiva e proteção brotando dele. "Eu não traí ninguém. Você está errado." "Agora não é hora de negar. Você pode ter enganado a todos lá fora, mas não a nós." O homem se aproximou mais, quase como um predador observando sua presa. O que estava acontecendo? A realidade parecia se desintegrar ao redor deles. E quando tudo parecia desmoronar, Lucas notou algo em uma das pastas que o homem trouxe. Um nome familiar, um colega de trabalho, alguém em quem ele confiava. "Nem pense que você pode usar isso contra mim. Você não sabe o que está fazendo." Seus pensamentos giravam. Lembranças de conversas e sorrisos se misturando com a traição, que agora se desenrolava diante de seus olhos. Pela primeira vez, ele percebeu que não era apenas sua carreira que estava em jogo. Havia algo maior e mais sombriamente conectado a tudo aquilo. A verdade começava a ser. Formar lentamente, mas o que ele temia ao se recusar a reconhecer era que Isabela, a mulher que ele acabara de conhecer, também estava no meio dessa confusão. Ela olhou nos olhos de Lucas, assustada e confusa. "Lucas, o que está acontecendo? O que você fez?" As palavras dela ecoavam no banheiro, aumentando a tensão. Ele queria protegê-la, mas não sabia como. "Isabela, por favor, confie em mim. Eu vou resolver isso", ele implorou. Mas os homens já estavam se aproximando para o confronto final, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Logo, a situação transcendeu o banheiro, como se uma nova realidade estivesse prestes a desabrochar. Uma reviravolta chocante pairava no ar. Quem realmente era Lucas? E qual era a verdadeira extensão da traição envolvendo pessoas que ele pensava conhecer?
Tudo estava prestes a mudar, deixando todos à ponta de um abismo desconhecido. A atmosfera no banheiro ficou ainda mais pesada. O homem em frente a Lucas atravessou a linha, ameaçando tudo o que ele prezava. Isabela estava paralisada, os olhos arregalados, capturando cada movimento. "Você não entende o que está fazendo!" Lucas gritou, tentando recobrar o controle. Mas a segurança em sua voz vacilou quando o homem avançou. "Só digo uma vez, saia da minha frente." O atacante sorriu com escárnio, segurando a pasta que Lucas identificou como um ponto fraco. "Eu só quero saber quem é você de verdade. O grandioso CEO que todos conhecem ou o traidor escondido sob um manto de respeito?" A tensão era palpável. O ar fervia com a expectativa do confronto. E quando o homem estendeu a mão, Lucas achou que o fim estava próximo. Mas, de repente, um estrondo mais forte reverberou pelo prédio. A parede balançou e tudo ao redor parecia tremer. O segurança pegou seu celular e seu olhar mudou. Ele virou-se abruptamente gritando: "É uma invasão! Precisamos sair agora!" Ele se virou para os outros, que pareciam tão confusos quanto Lucas e Isabela. Em meio ao caos, a presença deles se esvaiu como fumaça. Isabela, ainda em choque, olhou para Lucas. "O que está acontecendo?" A voz dela estava trêmula, e a fragilidade daquela conexão parecia se intensificar. Mas antes que ele pudesse responder, as luzes se apagaram. Um grito ecoou do lado de fora e o pânico tomou conta do lugar. Lucas pegou a mão de Isabela, puxando-a para fora da cabine. "Vamos! Temos que sair daqui!" O corredor estava em desordem. Pessoas corriam em direção à saída, e gritos podiam ser ouvidos como um coro apavorante. Lucas e Isabela se uniram ao fluxo de pessoas, mas a mente dele estava em frangalhos, tentando entender o que estava acontecendo. Com um impulso, chegaram à escada. "Precisamos descer." Lucas disparou e eles começaram a correr, os passos ecoando nas paredes. Em meio ao caos, a palavra traição ressoava em sua mente. Mas havia algo mais grave que isso. Eles não estavam apenas em uma situação difícil. Eram parte de algo muito maior. Subitamente, as luzes se acenderam de novo, mas essa vez era diferente. Uma sensação estranha, quase eletrizante, percorreu o ar. Lucas parou instantaneamente quando avistou uma figura conhecida no meio da confusão. Era Carla, a sua colega de trabalho, a mulher que sempre estava ao seu lado em reuniões importantes. Mas a expressão no rosto dela não era de alívio. Ela estava pálida, seus olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. "Lucas!" ela gritou, correndo em direção a eles. "Você precisa saber. Não posso falar aqui. É pior do que pensávamos." Lucas congelou, a mente cheia de perguntas. O que ela sabia? O que estava acontecendo na empresa? Antes que pudesse obter uma resposta, um novo barulho cortou o ar. Um estrondo mais potente reverberou pelo prédio. As luzes piscavam e as paredes tremiam como se algo estivesse vindo à tona, algo que ameaçava não apenas suas carreiras, mas suas vidas. No meio do tumulto, o olhar de Isabela encontrou o de Lucas. Havia medo, mas também algo mais. Uma determinação crescente. Quando ele estava prestes a perguntar a Carla o que era tão urgente, um pensamento cruzou sua mente. O que se escondia por trás da aparente traição? E a quem respeitar quando as linhas entre amigos e inimigos começavam a se desfocar? Nesse momento, a única coisa que era clara era que eles estavam em um jogo muito maior. E Lucas sabia que a vida que conhecia
estava prestes a mudar para sempre. Ele olhou para Isabela, tensão e expectativa nascendo entre eles, e um pensamento sombrio preenchia o ar. Não era apenas uma luta pela verdade, mas uma luta pela sobrevivência. Isabela e Lucas estavam em meio ao caos, paralisados pela situação. O barulho do tumulto ecoava no corredor, as luzes piscando sem parar, e o sentimento de pânico pairava como uma nuvem pesada. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto olhavam para Carla, aguardando uma resposta. Lucas, não é seguro aqui, disse ela, com a voz quase em desespero. Você precisa sair agora. Carla, o que você está falando? O que está acontecendo? Lucas pressionou, tentando controlar a própria voz, mas a inquietude era palpável. Isabela segurou seu braço. O toque dela era um ponto de segurança em meio a todo aquele horror. Antes que Carla pudesse responder, uma explosão mais próxima reverberou pelo edifício. A parede tremia e algo pesado caiu no chão ao longe. Lucas olhou para Isabela, o medo refletido em seus olhos. Vamos, segure a mão dela, desesperado para se afastar daquela situação sem controle. Seguiram para a escada, mas antes que conseguissem descer, Carla gritou novamente. Lucas, a traição não foi o que você pensa, não é o que você pensa. O coração dele acelerou. O que você quer dizer com isso? A ansiedade começava a desbordar em sua mente. Ele tinha certeza de que a questão de traição estava relacionada ao ambiente opressivo que o cercava. Mas havia mais. Carla parecia desesperada, o que significava que a verdade que ela guardava poderia ser ainda mais devastadora. Então, uma figura conhecida emergiu do tumulto. Ricardo, um antigo colega de Lucas e ex-melhor amigo. Seu olhar estava fixo em Lucas, e a rabugice típica dele agora era um desespero absoluto. Lucas, você não veio até aqui. É uma armadilha. Eles estão atrás de você por causa de algo maior. Lucas congelou. Uma armadilha? Sua mente girava. Ele sempre confiou em Ricardo. Mas o que ele queria dizer com isso? O que maior significava? Lucas, escute. A verdade por trás do que está acontecendo na empresa é muito mais sombria. Todos nós estávamos cientes, mas você foi o único que ficou completamente alheio. Ricardo avançou, e um sentimento de traição começou a cortar mais fundo. Como assim eles estavam cientes de algo? Por que não avisaram? E no momento crucial em que Lucas estava prestes a confrontá-los, a realidade se distorceu. Um estrondo de vidro quebrando os interrompeu. A porta da escada se arrebentou em um estalo ensurdecedor. Um grupo de homens armados entrou, roupas pretas e sobrecargas de força. O olhar vazado deles mostrava que estavam ali para fazer valer uma sentença, e não iam hesitar. Abra caminho! Um deles gritou, revelando um símbolo familiar em seu peito que todos reconheciam, um aviso da rivalidade corporativa que envivia aquele universo. Nesse instante, a verdadeira natureza da traição ficou clara. Ricardo, você estava por trás disso? Lucas cerrou os punhos, a verdade despedaçando sua confiança e amistosidade. Ricardo hesitou, mas depois olhou fundo nos olhos de Lucas. Eu não tive escolha. Eles me forçaram. O tempo ali parecia parar. O amigo que cruzou os limites começa a implodir a própria relação. Isabela, ali pertinho, estava congelada. Ela mal conseguia processar tudo aquilo. As peças do quebra-cabeça final
começaram a se juntar de forma horrível. Então, Lucas se virou para as figuras ameaçadoras que estavam à sua frente. "O que vocês querem de mim?" Os homens encararam um ao outro antes de um deles avançar, com um sorriso que não parecia natural. "Estamos aqui para derrubar os que se acham invencíveis, Lucas. Mas você vai aprender que até mesmo os altos se machucam." E nesse momento, enquanto tudo explodia em um caos aterrador, a linha entre amigo e inimigo se desfez completamente. O futuro deles parecia sombrio, uma cortina prestes a cair em cima de uma verdade devastadora. A única certeza era que a vida como conheciam tinha mudado para sempre. Lucas sentiu as pernas fraquejando. O que a traição de Ricardo significava para ele? O que mais ainda estava escondido nas sombras? O ambiente vibrava com um misto de adrenalina e terror. Lucas olhou para o grupo de homens armados e sentiu um frio na espinha. A afirmação de Ricardo reverberava em sua mente. "Eles estão atrás de você por causa de algo maior." Ele se voltou para o amigo, a raiva e a confusão misturadas em seu olhar. As figuras ameaçadoras avançaram, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a porta se arrebentou novamente com um estrondo. Um homem, vestido de forma impecável, entrou com a segurança de um touro, e todos os olhos se dirigiram a ele. Era Álvaro, o chefe do setor de segurança da empresa, responsável por proteger os interesses de todos ali. Mas a fúria em seu olhar não deixava dúvidas de que ele não estava lá para fazer amizade. "Lucas, o que está acontecendo aqui?" Álvaro gritou, mas a intensidade da situação não permitiu respostas rápidas. Um dos homens armados se aproximou dele, e em um movimento rápido, Álvaro puxou a arma que carregava. "Afaste-se dele!" O clima esquentou. A tensão era palpável, quase elétrica. Mas então, em meio ao caos, uma voz familiar cortou o ar. "Pare!" Todos se voltaram para ver que quem havia gritado era Isabela. Ela avançou para frente, o coração disparado e a coragem em seu olhar. "Eu sei o que está acontecendo. Vocês estão todos errados." Lucas a observou, surpreso e admirado. O que ela poderia saber? "Isabela, não! Sai daqui!" Ele tentou gritar, mas a pressão estava cada vez mais intensa. Isabela continuou, sua voz firme. "Ricardo, você participou de tudo isso. Você e Álvaro." O ar gelou. O que ela estava dizendo? Ricardo abriu a boca, mas sem palavras, e de repente Álvaro ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode falar isso. Você não sabe o que está dizendo." "Sei sim. A traição veio de dentro. Você, Álvaro, fez parte disso. E agora quer nos deixar em um embate mortal?" Isabela denunciou, a força de sua declaração deixando todos em um estado de choque. E naquele exato momento, uma bomba estourou na mente de Lucas. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Álvaro e Ricardo, eles estavam em conluio? Por quê? Lucas sentiu sua confiança desmoronar. O nó na garganta se apertou. Ele mal conseguia pensar. Mas então, algo mais aconteceu. A voz baixa de Álvaro ressoou, mais sombria do que antes. "Você não deveria ter vindo aqui, Isabela. Agora, não temos escolha." Antes que alguém pudesse reagir, Álvaro deu um passo à frente. O instante seguinte foi como um filme passando em câmera lenta. Ele puxou algo de sua jaqueta e disparou. O estampido ecoou como um trovão. Lucas viu Isabela se inclinar para a frente, os olhos arregalados de susto. O corpo dela começou a tombar. "Não!" A palavra saiu como um grito de agonia. Os homens armados hesitaram por um instante, chocados. O caos que cercava o local congelou em um instante tenso. Lucas se lançou para ela. Mente em frangalhos. Mas as coisas já haviam mudado para sempre. Isabela caiu no chão,
seus olhos perdendo o brilho. O desespero tomou conta dele. O que era real agora? As verdades que ele julgava conhecidas estavam se desfazendo como fumaça. O que você fez? Ricardo murmurou, sem saber como reagir. Os homens armados olhavam para Álvaro, e a dinâmica do poder começou a mudar drasticamente. A traição tinha milhões de facetas, e agora Lucas tinha certeza de que havia se perdido em todas elas. Mas enquanto ele segurava Isabela em seus braços, ouvindo o sussurro agonizante dela, algo em seu interior se acendeu. A fúria se misturou à dor. A realidade que ele conhecia ruía, mas ele não permitiria que ela se apagasse assim. Ele olhou para os homens armados e para seus aliados, todos hesitantes agora. Ele estava lutando por algo muito maior do que sua carreira. Lucas se ergueu, o olhar fixo em Álvaro, a determinação ardendo dentro dele. Vou descobrir a verdade e vou acabar com você. O tempo pareceu parar enquanto a respiração de Isabela diminuía. O futuro deles ainda era uma névoa à vista, mas uma certeza se formava no coração dele. O conto de traição estava muito longe do fim. Lucas segurou Isabela em seus braços, o medo e a dor se misturando em seu peito. A situação parecia surreal, como se estivessem presas em um pesadelo. Ele olhou para Álvaro, a raiva pulsando em suas veias. Você vai pagar por isso, Álvaro. As luzes continuavam a piscar e o ar estava pesado. Cada som parecia amplificado e a adrenalina tomava conta enquanto as flechas de alucinação correteavam pela mente de todos ali. O foco do grupo de homens armados estava fixo em Lucas, mas ele não se importava mais. O que realmente importava era Isabela. Isabela, não! Por favor, não me deixe! A voz dele saía arrastada, enquanto ele tentava acalmá-la. Mas ela estava pálida, com os olhos começando a se fechar. Havia uma intensidade de tragédia no ar. Mas o inesperado aconteceu. Com um estampido ensurdecedor, a porta da escada explodiu em pedaços, e uma nova figura entrou no recinto, segurando uma metralhadora, vestindo um uniforme tático. É uma armadilha! Todos pro chão! A voz era intensa, mas feminina. Era Renata, uma ex-agente da polícia que trabalhava como consultora de segurança para a empresa. O coração de Lucas disparou. Ele nunca imaginara que Renata, tão próxima e distante ao mesmo tempo, entraria ali daquele jeito. O grupo de homens armados hesitou, um instante de confusão se espalhando entre eles. Atirem! Agora! Um dos homens gritou, mas Renata havia tomado a dianteira. Com um movimento rápido, ela disparou uma rajada de balas, e Lucas se lançou em direção a Isabela. O chão ficou coberto de estilhaços e gritos, enquanto os adversários tentavam se proteger. O caos tomou conta do banheiro e do corredor, como se o mundo tivesse desmoronando ao redor deles. Enquanto Lucas tentava manter Isabela em seus braços, a balança do poder mudava de forma inesperada. Lucas, rápido, recue! Renata gritou, empurrando-o na direção da porta. Mas algo não parecia certo. Entre o tumulto, ele percebeu a expressão no rosto de Renata. Era uma mistura de determinação e algo mais, quase como medo. Por que você está aqui? Ele gritou para ela, mas não recebeu resposta. Apenas um olhar tenso, que falava mais do que 1000 palavras. E então, como se o universo tivesse decidido ser ainda mais cruel, ele ouviu um barulho familiar. Um suspiro, um som que fez seu coração apertar. Era Álvaro, agora rindo como se estivesse em uma peça de teatro. Vocês não entendem, não é mesmo?
A voz dele era sombria, quase com um toque de satisfação. Era tudo parte do plano. Lucas parou. As palavras ecoaram em sua mente, tentando entender a magnitude da revelação. Do que você está falando? Ele nunca se sentira tão confuso. Você, Lucas, foi um peão em um jogo muito maior. E agora, sua amada está no meio disso tudo. Álvaro falou com um sorriso venenoso. Lucas ajustou o corpo de Isabela, seus olhos transparecendo desespero. Não! Você não pode fazer isso! A percepção foi como um telão se acendendo. Havia algo mais entre eles, algo que explodiria como um balão prestes a estourar. Mas antes que pudesse processar, Renata virou-se para Álvaro. Você está jogando com o fogo, Álvaro, e isso vai te queimar. Um grupo de pessoas começou a entrar pela porta, e Lucas reconheceu os rostos. Eram antigas figuras da empresa, todos com expressões de choque e descrença. Ele nunca imaginara que estivessem envolvidos nisso. A última coisa que Lucas viu foi a expressão de Isabela, o olhar vazio enquanto sua consciência desaparecia. Não era apenas a perda dela que doía, era a realidade de que as alianças estavam mudando. As verdades ocultas estavam se revelando. Não, Isabela! O grito de angústia ecoou enquanto ele percebeu que a vida que conheceu estava prestes a se desvanecer. A única certeza que lhe restou foi da reviravolta terrível. Nesse instante, o piso sob seus pés começou a tremer, e o barulho ensurdecedor de sirenes invadiu o edifício. Algo ainda maior estava vindo, e agora todos estavam em jogo. Enquanto tudo desmoronava, a pergunta que pairava era: quem realmente era o aliado e quem era o traidor? A confusão se instalou, e Lucas, mais perdido do que nunca, se questionava se conseguiria salvar Isabela antes que o caos engolisse de vez o que restava de sua vida. Lucas segurou Isabela em seus braços, desesperado, enquanto a situação ao seu redor se desfazia em um emaranhado de caos e tirania. O barulho da explosão ressoava nas paredes, como se o próprio edifício estivesse desmoronando sob o peso da traição. Ele franziu os olhos para Álvaro, que riu, um som lânguido e sombrio. Era tudo parte do plano, ele disse, seu tom cheio de desprezo. Lucas não conseguia processar as palavras, cada sílaba batendo com a força de um soco em seu estômago. A adrenalina corria como um rio pela sua veia, mas o desespero por Isabela o mantinha ancorado na realidade. Isabela, ele gritou, a voz quebrada, olhou em seus olhos, onde o brilho começava a desaparecer. Foi então que algo estranho aconteceu. A porta se abriu com força, e um grupo de homens armados entrou, mas não eram os mesmos. Ao invés do olhar ameaçador que ele esperava, todos estavam pálidos, quase em estado de choque. Renata, o que está acontecendo? Um dos homens, conhecido de Lucas, gritou, olhando para ela como se esperasse respostas. Renata, com a arma ainda firme, respondia sem se afastar de Álvaro. Eles não são inimigos. Eles estão aqui para te proteger, Lucas. Sua declaração provocou um murmúrio de espanto. A confusão foi palpável e um frio percorreu a sala. Havia uma linha invisível entre amigos e inimigos que se desfiava lentamente. Lucas olhou em volta e percebeu que não estava apenas lutando pela verdade, mas também pela vida de Isabela. O braço dela tremia em sua mão. O que você quer dizer com isso? A raiva começou a ferver dentro dele, mas antes que Renata pudesse responder, um sussurro rosou por trás de Lucas. Eu sou! Uma voz que ele não reconheceu. Ele virou-se e ficou paralisado. De pé atrás de um dos homens armados, uma figura familiar olhava diretamente para ele. Era Carla, com uma expressão de desespero e assombro, mas ela não estava sozinha. Atrás dela, outra pessoa,
Alguém que ele não esperava nunca ver ali. Observava em silêncio. O coração de Lucas disparou. Você? Ele olhou incrédulo. Como você está aqui? Eu não tinha escolha. Carla respondeu com a voz embargada. E você também não. Você precisa entender, tudo isso está conectado. Estão tentando tirar você de jogo, Lucas. E nós somos os únicos que podem te salvar. Lucas estava com a cabeça girando. Qual era a conexão? A traição, Álvaro, Ricardo, eles estavam todos em um jogo maior. E os homens armados não eram a única ameaça. Ele notou uma mudança nos olhares. O grupo de protegidos de Renata parecia estar se preparando. Mas foi então, em um momento de terror absoluto, que Isabela soltou um gemido. Lucas! E ele sentiu seu corpo esfriar. Ele virou-se rapidamente e viu que a expressão de dor em seu rosto havia se transformado em uma confusão devastadora. O que está acontecendo? E no instante seguinte, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A porta se fechou com força, e o homem que estava mais próximo de Álvaro deu um passo em direção a ele com uma expressão de desespero. É um engano. Não façam isso. Segundos depois, o barulho ensurdecedor de uma carga explosiva ecoou, e a explosão estourou pela entrada principal. Lucas estava atordoado. A realidade estava se desmoronando, e só conseguia ouvir gritos, o cheiro de fumaça e a expectativa do que viria a seguir. Em meio ao caos, Lucas viu Álvaro se debater, tentando recuperar o controle da situação. Vocês não sabiam, não? Tudo isso era para proteger a empresa. Ele gritou, mas a ignição das palavras dele se perdeu no ruído da tragédia. Lucas olhou ao redor rapidamente, tentando entender quem eram seus aliados e inimigos. O pânico tomou conta de todos, mas no profundo da confusão, uma única ideia ressoava. Ele precisava proteger Isabela, não importava o custo. Estamos todos em perigo, e a verdade, eu ouvi muita voz, capturando a atenção de todos. A verdade é muito mais obscura do que pensávamos. As alianças que fizemos, tudo foi manipulado por um terceiro envolvido. O coração de Lucas parou por um momento. Um terceiro? Quem? Ele gritou, a urgência na voz inconfundível. Mas antes que Renata pudesse completar sua frase, uma outra explosão ecoou por trás dela, fazendo com que todos desviassem a atenção. O que Lucas não pôde prever foi o que veio depois. Uma figura emergiu da fumaça, uma silhueta com um simples olhar. Em um instantâneo, tudo tremeu. Era Helena, a antiga rival de Lucas, sorrindo de forma arrogante. Bem-vindos ao verdadeiro jogo, meus queridos. Ela disse com um sorriso maligno. O impacto de suas palavras atingiu o grupo como um raio. A traição estava mais profunda do que todos imaginavam, e os rostos de seus aliados agora eram apenas mais peças em um tabuleiro manipulado por alguém que estava sempre à espreita. Lucas se sentiu tonto. As traições, as alianças, tudo o que acreditara estar em jogo agora fazia parte de uma trama maior. O que Helena queria? Por que tudo isso? Seu mundo estava se desintegrando à sua frente, e agora, mais do que nunca, ele precisava da verdade. O que estava realmente em jogo? Isabela! O grito escapou de seus lábios, sua preocupação atingindo novos patamares. As respostas escorriam como areia entre os dedos, e enquanto o caos se intensificava, a única certeza que Lucas tinha era de que a batalha estava longe de acabar. Lucas estava paralisado, os olhos fixos em Helena, sua antiga rival. O sorriso dela era como uma faca afiada, refletindo a crueldade de um jogo que ele mal conseguia entender. O que você quer, Helena? Ele tentou manter a voz firme, mas o desespero estava ali,
A espreita. Bem-vindos ao verdadeiro jogo. Meus queridos, ela repetiu, com uma satisfação quase sádica. Vocês pensaram que isso tudo era sobre traição, não é? Que a empresa, as alianças, eram uma batalha entre vocês e os homens armados. Mas, na verdade, isso é só um espetáculo que eu criei. E todos vocês são apenas atores. O caos ao redor começou a parecer distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Lucas olhou para Isabela, que agora estava em seus braços, os olhos perdidos. Ele queria protegê-la, mas a verdade que Helena trazia pesava como um peso em seu coração. Chega, virei marionete na sua peça insana, Lucas gritou. Helena se divertia. Ah, Lucas, eu sei que você odeia perder. A verdade é que eu sempre estive um passo à frente de você. E então, sem aviso, ela puxou um dispositivo de sua bolsa. Um pequeno botão vermelho. O momento congelou. Você sabe o que é isso, não? Ela enfatizou as palavras. É o detonador. Se eu pressionar, tudo isso aqui vira nada. Prefere enfrentar a morte ou abrir os olhos para a verdade? O pânico tomou conta dele. Você não pode fazer isso. A adrenalina cortou seu corpo como uma lâmina. A imagem de Isabela se esvaindo do seu lado quase o fez vacilar. O grupo armado começava a olhar entre si confuso. O que está acontecendo? Um deles gritou. O clima virou morte súbita. Um silêncio ameaçador. Todos estavam prestes a entrar em um jogo com cerceios fatais. E as máscaras caíam, revelando a hipocrisia de cada um ali presente. Você não é a única que tem cartas na mesa, Renata disse de repente, sua voz calma, mas cheia de determinação. Nós sabemos que há um plano por trás disso tudo, e não vamos deixar você ficar impune por seus jogos. Helena ri sarcasticamente. E você acha que vai me impedir? Acha mesmo que vai entrar na minha história e sair intacta? Por favor. O olhar de Álvaro, que até então parecia indigno, agora tremulava com a dúvida. Uma fissura na confiança. Mas longe de desconcertar-se, Renata avançou. Você não tem apenas os peões, Helena. O cheque-mate está mais próximo do que você imagina. Você não controla todo o tabuleiro. Um grito de horror ecoa da multidão diante da porta principal. É uma operação! Polícia! As vozes ressoavam. A cena tomava forma explosiva. Todo o visual daquela batalha estava pronto para virar um espetáculo. Lucas olhou para os rostos ao seu redor, as feições retorcidas em choque e medo. O que ele sabia? Ele estava prestes a entrar em um jogo que não compreendia. O diabo estava na retórica. Helena logo viu a mudança no ar. O que fizeram? Seus olhos se arregalaram. No instante seguinte, uma corrente de eventos desdobrou-se. Em meio à confusão, um dos homens do grupo armados fez um movimento inesperado. Ele se virou, apontando a arma diretamente para Isabela. Não! Não faça isso! Gritou Lucas, enquanto o terror preenchia seu coração. Mas a reação do homem era parcialmente desenha como uma sombra em um espelho quebrado. Você me traiu, Helena. E agora, todos que estão de dentro, pé ao seu lado, sofrerão. A voz dele soou como um grito de guerra. O que acontecia? As linhas estavam se borrando. Mal deu tempo para formar a pergunta na mente de Lucas, quando um tiro ecoou, e tudo ficou escuro. As luzes foram se apagando, como se um vendaval tivesse soprado a realidade para longe, e o pânico dominou a sala. Quando a visão deles voltou lentamente, todos estavam imóveis, uma cena congelada em horror. O que Lucas viu a seguir rompeu cada conceito de amizade e traição que ele conhecia.
O homem que parecia um aliado estava agora no chão. E a verdade era que tinha se virado contra Helena, revelando-se o verdadeiro traidor em meio a um círculo vicioso de hipocrisia. Ele olhou em volta, tentando conectar os pontos, e entre um suspiro de alívio e o aperto de dor, um pensamento gritou em sua mente. Nada era como ele imaginava. Ele ficou ali, incrédulo, enquanto uma nova questão surgia. Quem seriam os amigos? Quem seriam os inimigos? E enquanto cada um segurava sua respiração, apenas um eco se fez ouvir. A palavra traição estava prestes a ganhar um novo significado, cancelando os conceitos que já possuíam. Não havia mais certeza. A única coisa clara era a verdade devastadora que se formava. O que mais estava oculto sob a superfície? A história estava longe de acabar. O homem no chão estava imóvel. E a sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração parar. Lucas olhou para Isabela, seus olhos fixos nela, e algo dentro dele se despedaçou. Como um fluxo ininterrupto de dor, pena e raiva tomou conta. O que estava acontecendo? Quem era o verdadeiro inimigo? O olhar confuso de Isabela ainda procurava por algo em seu rosto. Lucas, eu... Mas antes que pudesse terminar, Helena gritou, interrompendo a cena que parecia surreal. Levem-o. Um dos homens armados se moveu rapidamente, arrastando o corpo daquele que estava caído. Mas para Lucas não importava mais. A dor de Isabela ofuscava tudo. Ele a segurou com mais firmeza, os lábios se movendo em um sussurro quase inaudível. Fique comigo, por favor. Mas ela já estava pálida, e o calor rapidamente se esvaía de seu corpo. A frieza começava a invadir os sentidos dele. O barulho da multidão de policiais do lado de fora se intensificou, e o som da sirene se misturava à adrenalina no ar. Você seria capaz de pensar em salvar a própria pele agora? Como se fosse um jogo, mas não era. Era a vida real. E alguém ainda estava no controle, manipulando todo esse teatro macabro. E então, em meio ao caos, um grito. Cuidado! O aviso veio de uma das figuras conhecidas que entrou pela porta. Era Ricardo, com os olhos arregalados, a expressão de total pânico. Ele não estava ali por acaso e pareceu perceber a fragilidade da situação. Eles têm mais homens lá fora. É uma armadilha. Lucas estava prestes a gritar para ele calar a boca quando uma explosão ocorreu no corredor. A porta voou pelos ares e uma onda de choque os atingiu. Lucas foi arremessado para trás, caindo sobre o vidro estilhaçado. O mundo ao seu redor ficou escuro por um instante. Sentiu a dor se espalhar por sua cabeça, mas uma única imagem insistia em se destacar. Isabela, caída, seus olhos perdendo o brilho. Quando finalmente se levantou, o cenário havia mudado. O grupo de homens armados agora estava em desordem, lançando olhares nervosos. Helena estava em pé, mas seu olhar dava a entender que algo tinha mudado. Vamos todos! Ela gritou, mas seu tom havia mudado. Havia mais desespero agora. No meio da confusão, um homem alto e magro apareceu, saindo do corredor, com um sorriso que não se parecia nada com uma vitória. Era o exato oposto. Surpresa! Sua voz ecoou na sala, e Lucas reconheceu imediatamente o rosto. Era o diretor da empresa. O homem que todos achavam desaparecido. Diziam coisas como: ele apareceu e a empresa ficou bem melhor. Mas Lucas sabia que isso era mentira. Você! O que você está fazendo aqui? Lucas gritou, o coração disparando. Você estava morto.
O homem apenas sorriu. Aparentemente essa história de traição não é nova, não é? Mas como se dizem, o crime não paga. E você, Lucas, está no centro de tudo isso. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, e você deve ter algo para me oferecer. As peças começaram a se encaixar. O que ele pensava ser uma simples rivalidade se transformara em um complexo emaranhado de traições. Ricardo estava com medo e sentiu o gelo subir pela espinha. Lucas, você precisa entender. Eles estão usando você, e você pode não ser o que pensa que é. Lucas deu um passo hesitante. Ele não podia lidar com mais isso. Sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o mundo estivesse desmoronando. O que mais ele não sabia? Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Dia e noite se transformaram em uma tempestade de som e movimento. Luares perdidos, pessoas gritando e lágrimas formando torrentes. O homem que se dizia o diretor avançou. Você quer saber a verdade? A traição envolve mais do que você pensa. O que você realmente é, Lucas, não é um CEO. E nunca foi. Você é parte de algo muito maior. Nesse instante, a realidade parecia se desintegrar. O choque fez com que Lucas quase caísse. Quem ele era? O que mais estava sendo ocultado? Sentiu a dor pulsar no peito, e a única coisa que sabia era que precisava proteger Isabela, custe o que custar. O que mais estava em jogo? Nesse momento, enquanto tudo ao redor queimava e a verdade se tornava uma bolha prestes a estourar, Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto Helena falava. A sala estava um caos, mas o som distante de sirenes estava crescendo. Ele olhava para Isabela, seus olhos se encontrando em um momento de desespero absoluto. Você precisa ficar comigo. Não desista. Não agora. Sua voz tremia, mas ele tinha que se manter firme. Lucas. A voz dela era um sussurro. O brilho nos olhos começava a apagar. Ele precisava agir. Precisava salvar Isabela antes que fosse tarde demais. Ao olhar para Ricardo, Renata e até Álvaro, que aparentava estar em choque, teve um lampejo de uma ideia. Desça a escada. É a única saída. Álvaro hesitou, mas Renata se adiantou. Vamos! E num movimento rápido, todos começaram a se mover, empurrando-se uns aos outros, a adrenalina os guiando. A porta de saída estava coberta de poeira, mas a luz do dia filtrava-se por entre as rachaduras. Enquanto se moviam, Lucas olhou para o homem que agora estava no chão, o corpo inerte e a expressão de quem sabia como a história iria acabar. Uma parte dele desejou entender mais, mas o tempo não permitia mais perguntas. Ele precisaria encarar a verdade, mas apenas depois de garantir que Isabela estaria a salvo. Isabela, venha! Ele gritou com toda a força que tinha. O coração batia com força enquanto a puxava, seu corpo já sem forças. Quando saíram pela porta, o ar fresco bateu em seu rosto como um soco. Mas não tinha tempo para pensar. O caos do lado de fora era indescritível. Gritos, pessoas correndo. Ela balançou a cabeça de uma forma que parecia pedir desculpas. Lucas! Mas ele não deixaria que ela se sentisse assim. Nós vamos sair disso. Você é forte, como sempre foi. Lute comigo. E ao dizer isso, ele sentiu uma força nova brotar de dentro. Com a multidão tumultuando ao seu redor, Lucas observou os humanos e personagens dele se dispersando, as reações mudando para o horror enquanto perceberam que a sala estava se desintegrando dentro daquela realidade trancada. O poder, as alianças e a confiança perdiam o sentido em meio ao colapso. E então,
Ricardo, diante de toda a confusão e caos, um grito quebrando o ar. A polícia está aqui! Temos que nos entregar! As palavras dele levaram um segundo para realmente se instalar na mente de Lucas. Ele olhou para Isabela, que estava fraca. O desejo de lutar contra a situação era enorme, mas ele tinha que pensar em salvá-la primeiro. Renata estava ao seu lado, segurando a mão de Lucas. Se você quiser encarar essa verdade, faça isso. Mas agora, precisamos sair daqui. Não podemos deixar que isso acabe assim. Você está certa. Lucas sentiu um novo espírito se acender. Mas antes que pudesse seguir, o diretor, que até então se mantinha à sombra, apareceu diante dele. Você não pode fugir, Lucas. A verdade vem a você, e não esperará. O tom era ameaçador. Mas o que mais poderia fazer? Eu não sou seu peão, e não serei mais parte do seu jogo. Lucas gritou, sentindo a força de cada palavra. O ex-diretor hesitou, e Marco, um dos homens armados, apresentou resistência. Mas Alain, que fora sempre leal ao diretor, agora parecia em dúvida. Você nunca foi o que pensava que era. Lucas se virou para ele, a determinação em seu olhar. Eu não estou sozinho, e você também não. No último momento, uma nova explosão ecoou na entrada. O lugar estava em chamas. Enquanto a multidão se dispersava, um olhar de compaixão e solidariedade entre Lucas e Isabela foi compartilhado. A conexão ainda estava ali, e era mais poderosa do que qualquer traição. Vamos, juntos, coloque tudo que você tem e saia pela porta. Com isso, Lucas segurou a mão de Isabela mais forte do que nunca. O desejo de protegê-la se superpôs a todo o medo e insegurança. Eles saíram juntos, atravessando a multidão, sabendo que a verdade, por mais dolorosa que fosse, teria que ser confrontada. No instante em que deixaram o prédio, Lucas olhou para o céu, como se soubesse que, enquanto os desafios o cercavam, havia uma nova vida à frente. E por mais incerta que fosse, estava decidido a enfrentá-la. E assim, antes de entrar em uma nova jornada, a adrenalina ainda pulsava nas veias. Isabela, eu prometo que vamos descobrir a verdade, custe o que custar. E, ao sentir a resposta dela em seu olhar, uma certeza se firmou em seus corações. E agora, queridos amigos, essa é a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.